Podes começar. Vamos começar. Essa é a arquiteta que está. Isabel. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Isto é só uma conversa muito informal, portanto, no fundo é uma visita à exposição com a minha presença para responder a perguntas que haja ou dúvidas, mas só para fazer um pequeno historial do projeto. Isto era um projeto que eu já tinha mais ou menos pensado quando apareceu o convite do Manuel Aires Mateus para fazer aqui a exposição. Então, eu andava à procura de um sítio para fazer esta exposição e foi logo a coincidência de ser num ateliê de arquitetura que faz todo o sentido esta exposição aqui. Esta exposição, portanto, eu tentei ligar desenhos de vários períodos, desde 2018, que são os mais antigos, que são estes três, e os dois primeiros daquela parede, com desenhos mais recentes, de vários anos. Estes são de 2018, depois há uns de 20, 21, 23, desenhos que têm esta relação, ou que estabelecem esta relação entre espaços e corpos. É um tema muito genérico, obviamente, e é uma coisa que tem muito a ver, desde sempre, com os meus interesses no meu trabalho, essa relação entre o corpo, seja o corpo representado, seja o corpo do observador, o corpo do espectador em relação à escultura, nomeadamente, e a representação do espaço e a criação de espacialidade, no fundo, a criação de tipos de espaços que podem ser criados fisicamente através da escultura ou plasticamente nas duas dimensões do desenho. Portanto, estes primeiros três desenhos dão um bocadinho a toada da exposição, fazem parte de uma série intitulada GO, que quer dizer Garcia da Horta, que é o nome da rua onde era a casa dos meus pais, a casa onde eu vivi durante muitos anos, e que, a certa altura, quando eu deixei de ter acesso a essa casa, fiz uma série de desenhos baseados na planta da casa, e, portanto, uma espécie de despedida da casa, ou de separação da minha pessoa daquele espaço. Portanto, isso foi um regresso a questões que eu já tinha tratado de forma diferente muitos anos antes, a relação com a arquitetura, através do próprio desenho de arquitetura, através de plantas, neste caso, outras vezes, através de representações, nomeadamente de espaços arqueológicos, e que agora aqui reaparece novamente no desenho. E, portanto, a partir daqui, eu comecei a voltar a trabalhar esta ideia da planta. Estes desenhos a seguir, que deram o título também à exposição, que se intitulam Corpos e Espaços e Corpos, são já uma transformação das plantas da Garcia da Horta. E depois, por aí fora, portanto, as coisas foram surgindo a partir de vários pontos, de várias ocasiões diferentes. Lá, estes quatro que estão ali são outros espaços, mas espaços específicos. Os dois primeiros desenhos têm que ver com um espaço de Coimbra, de uma galeria onde eu fiz uma exposição. Os outros dois têm a ver com o espaço do meu ateliê no Alentejo. E depois fiz, mais recentemente, em 2023, uma série de desenhos em que a representação do corpo se torna mais óbvia. Portanto, há uma representação, mesmo uma figuração de partes do corpo. Tanto nos últimos 4 desenhos, como nestes 4. Estes 4 são intitulados Corpo, 1, 2, 3, 4, por aí fora. Aí eu voltei também a coisas que eu já tinha trabalhado noutras alturas, que é o desenho a partir de desenhos de anatomia. Portanto, tratados de anatomia do século XVII, do século XVIII, e pegar nesses desenhos de corpos abertos, corpos tornados visíveis, e integrá-los nos desenhos de várias maneiras. Finalmente, esta série, estes 3 que se chamam Rublev, são uma citação direta de um quadro, de um ícone, de um pintor russo do século XV, Andrei Rublev, em que ele utiliza este padrão que se vê aqui nos paramentos do santo. E, portanto, isto é uma reprodução
direta do padrão que está no quadro. Portanto, foi o padrão, não só o quadro é uma beleza, é um quadro muito bonito, como o padrão me lembrou muito estes desenhos das plantas que eu andava a fazer. E, portanto, resolvi fazer esta relação entre, por um lado, essa citação direta do padrão do quadro do Andrei Rublev, em que é muito... No quadro são os paramentos do santo, portanto, aparecem como à volta do corpo do santo, e ali aparecem à volta de uma ausência de um corpo. Não é? Portanto, não há o corpo propriamente representado, há uma ausência que está ali figurada através daquelas manchas de tinta. A escultura não estava inicialmente no meu projeto para a tal exposição que eu iria fazer destes desenhos. Não tinha ainda pensado em mostrar a escultura, tinha pensado em mostrar só os desenhos, e depois pareceu-me, eu tinha esta escultura no ateliê, ela é de 2022, nunca tinha sido exposta, faz parte de uma série que algumas delas já foram expostas, outras não, e pareceu-me evidente que esta escultura tinha muito que ver com os desenhos que estavam aqui na sala. A sala é uma sala muito boa para mostrar estes desenhos, na minha opinião. Esta luz natural mostra muito bem a subtileza dos desenhos, as transparências, as diferentes intensidades dos negros e dos cinzentos, e este espaço permitiu-me pôr aqui esta escultura, que eu acho que faz todo o sentido, porque, no fundo, é a mesma conversa, só que trabalhada em 3 dimensões. Portanto, a questão do corpo, ou da ausência do corpo, a questão da memória, as questões que eu trabalho desde sempre na minha prática, não é? A questão da maneira como nós criamos o mundo que temos à nossa volta, através da percepção, através da memória, através da cultura. Todas essas coisas contribuem para a maneira como nós vemos o mundo. E aqui também há esta espécie de elemento figurativo, de alguma maneira. Isto é uma espécie de um corpo que está aqui, não é? Tem mais ou menos a dimensão de uma pessoa, 1,80 m e pouco. Não é o meu caso, sou um bocadinho mais pequenino, mas enfim, 1,80 m. E tem esta relação direta com o corpo do espectador, não é? Nós temos estas esculturas que eu tento que sejam muito factuais, não é? Vê-se a madeira que é madeira, a maneira como a madeira está colada umas às outras, vê-se os encaixes, não há nada que seja ilusório na maneira como a coisa está construída, e ao mesmo tempo, portanto, para além desse confronto físico com algo muito factual e muito banal, não é? Esta madeira contraplacada de pinho, banal, que todos lidamos com ele noutras ocasiões. E depois há outras coisas que acontecem que não têm a ver com essa factualidade, não é? Que nos enviam para outros campos que depois cada um será livre de imaginar o que quiser. Eu gosto muito dessa hipótese de haver uma espécie de tempos diferentes na escultura, não é? O tempo real, agora que estamos aqui a olhar para isto, e depois o tempo ficcional do que pode ser qualquer coisa que se passa lá, ou que nos suscita como associação, desde associações as mais variadas. Não é? Depois, isso aí cada um fará as suas em função daquilo que vê, ou que quer ver, ou que consegue ver. E pronto, mais ou menos é isto, o meu projeto de exposição. Não sei se querem fazer alguma pergunta, ou eu acho que não tenho muito mais a dizer, a não ser que seja estimulado por perguntas. Há um mistério da peça misteriosa, tem observação de esquematismo racional, mesmo procurando através das transparências. É mais transparente, são mais transparentes estes volumes, quase estas manchas. E toda ela é extremamente complexa, de mistério, não é? É um ser que nos interroga
completamente. Eu fiquei, nem quase tinha visto os desenhos, fiquei agarrado na noite, no dia da inauguração, fiquei completamente fixado nesta peça, que me fixava também. E os desenhos quase que me passaram, hoje até vinha mais ver os desenhos. Não, por um lado vinha revisitar as fins, mas por outro lado vinha realmente ver também os desenhos, porque e confesso que o interesse pela escultura foi tão forte que não consegui prestar atenção e achei-os muito frios, não é? No confronto com este ser, não é? Isto é verdadeiramente é belíssimo. Tem uma posse de autoridade e depois uma autoridade complexa, não é? Porque faz-nos pensar realmente numa escultura helenística, não é? De pretoriano, de cônsul, e ao mesmo tempo tem um mundo do Quirico lá dentro, não é? E buñueliano também. Depois a ligação muito interessante entre esta estrutura de ferro e realmente as plantas, não é? Os traçados férreos, não é? Que estão nas grelhas, que estão a ser perfurados por essas membranas de ar e de... Bom, esta peça é verdadeiramente comovente, não é? E devia ir para um grande lugar, não é? Ela merece, não é? Muito obrigado, André. É também espaços e corpos. Espaços e corpos. Olha, como o André esteve a falar de uma forma tão poética sobre o teu trabalho, eu lembrei-me dos livros do Bernardo da Costa sobre cinema, em que, quando eu os lia, muitas vezes eles tornavam-se objetos em si mesmos, os textos, não é? Porque eram tão bonitos e tão bem esgalhados que... Qual é que é a tua relação com a maneira como as pessoas falam do teu trabalho? O que tu vais buscar coisas, como é que tu te relacionas, por exemplo, com o que o André agora estava a dizer? Eu gosto imenso de ouvir pessoas a falar sobre o meu trabalho, não só porque muitas vezes dizem coisas completamente diferentes daquilo que eu diria sobre o meu trabalho. Às vezes não, outras vezes sim. Eu tendo a falar sobre o meu trabalho de uma forma muito factual. Já tenho tido conversas, por exemplo, com o Rui Chaves, que fala do trabalho dele pouco, e quando fala é de uma forma, não é, oracular, é assim uma espécie de oráculo que está a falar sobre o trabalho dele. E já temos falado muitas vezes sobre isso, que eu sou um pragmático, diz ele, a falar sobre o meu trabalho, que só falo de madeiras e de pregos, e cola, coisas desse género, carpintaria básica. E, portanto, eu não gosto muito de orientar muito a leitura que as pessoas fazem do trabalho. Acho que as coisas devem ser suficientemente abertas para cada um ter a relação e entender com as coisas. Mas gosto muito de ter esse feedback a todos os níveis. Já tenho tido experiências muito engraçadas, por exemplo, com miúdos pequeninos, escolas. Fui fazer uma vez uma conversa com uma turma de... Realmente era sexto, era sétimo ano, na Voz do Operário, e eles tinham preparado a visita, a professora tinha estado a mostrar-lhes imagens do meu trabalho. Depois eu levei umas imagens, projetei, depois os miúdos começaram a falar, e a certa altura passaram das perguntas que tinham preparado com as professoras para umas... Muitas deles. Dos lá deles. E disseram coisas incríveis, coisas que não passaria pela cabeça, que eles viram no meu trabalho. E que, obviamente, continuam a não ver lá as coisas que muitas vezes que eles disseram. Ou começas a ver também. Ou começas a ver de outra maneira. Portanto, para responder à tua pergunta... não fazias também. Pois, exatamente. É que se está a pensar nisso, não se faz. Pois, as coisas acontecem. Este é um enigma. Esta peça é um enigma. Tem dentro dela um enigma. É verdadeiramente perturbante, porque
além de um movimento verdadeiramente alucinante e estático, é a tensão destas formas, não é? Isto é o plano do Dreyer, do cinema, não é? A ação, o movimento vem da tensão dos volumes, das formas, e depois o mistério que está lá dentro. É um mistério... Estou a senti-lo ainda hoje mais, não é? No outro dia eu vim hoje aqui mesmo à procura através da estátua, confesso, menos os desenhos. Não é porque é uma pergunta, parece uma escultura helenística estática e depois é do movimento e de uma tensão por causa desses fins que tem lá dentro, desse enigma, desse conceito, desse pensamento que está concentrado dentro daquela caixa que não é negra, pelo contrário, é uma caixa de ouro, não é? Isto é a idade de ouro, não é? Esta escultura, eu começo a falar, é terrível. Ou me calo, ou verdadeiramente, bom, é melhor calar, não é? A melhor homenagem à escultura. Também já poucas coisas nos fazem falar. Achei graça tu dizeres que te relacionas com o espaço a partir da representação. Nós, arquitetos, temos sempre isso, não é? Entramos num espaço e vemos o espaço onde planta. Mas de repente tu disseste isso e é muito claro. Aquilo ser um espaço afetivo, mas a tua relação ser com a planta. Sim. Mas eu gosto muito de desenhos. Há muitas pessoas que dizem as exposições de arquitetura é uma chatice, só plantas e alçados. Eu não sei. Eu adoro plantas e alçados, gosto imenso de estar a ver plantas e alçados. E tenho, penso eu, relativa facilidade em projetar isso no espaço. Não é uma coisa abstrata para mim. E gosto muito desse confronto entre a representação abstrata e muito convencional das plantas e dos alçados, das plantas sobretudo, e depois a coisa mais ilusória das perspectivas e das diferentes camadas. Gosto muito de trabalhar estas coisas dos esfumados, das transparências, de coisas que parece que estão mais perto e outras que estão mais longe, tintas que refletem a luz e outras que são mais transparentes. Gosto muito desse jogo com os materiais e com a maneira como os materiais absorvem a luz ou não, da maneira como, no fundo, nos guiam o nosso olhar para podermos projetar-nos dentro dos desenhos. Então, estavas a falar de arquitetura, não aparece muitas vezes nestes teus desenhos o elemento natural, não é? Tu tens ideia porquê? Natural, quando chama natural... Quando aparece, tu podias ter árvores, podias ter natureza... Não, aparecem, pois, normalmente de representação direta, chamado tirado do natural, não é? Desenhar à vista. Claro. Isso nunca faço, mas uso às vezes representações, como em alguns destes desenhos, não é? Desenhos de corpos, de anatomia, de coisas desse género. Mas assim, o desenho à vista, o desenho do natural, não sei. É a mesma razão, se calhar, que eu não uso materiais naturais, a não ser como, muito pontualmente, como aquela pedra que está aqui na escultura, não é? Eu nunca trabalho madeira em bruto, madeira que seja esculpida depois. Porque os materiais têm em si mesmo tanta coisa a dizer e tu preferes que os materiais sejam mais inócuos, não sei. Que sejam mais industriais, que sejam mais materiais que já foram processados, que não sejam materiais naturais com essa relação direta com a natureza natural. Gosto de coisas mais
estes contraplacados, eles já foram fruto de um processo, não é, industrial. A madeira foi folheada, foram colados, prensados, e depois isto é mais um processo de transformação que eu dou a seguir. Não há essa ideia de ir buscar um bloco de pedra, um tronco de árvore e tentar trabalhá-lo a partir desse lado natural. Não sei se é um parti-pris, mas é uma arte poética. É uma característica. É uma característica, exatamente. Nós outro dia estávamos a falar destas manchas que aparecem recorrentemente no teu trabalho. É procura de uma organicidade, de qualquer coisa de mais misterioso, que não se percebe bem o que é. Pois, tem a ver com isso tudo. Tem a ver também com estabelecer à partida uma coisa qualquer que faça vibrar o papel, sem ser a folha branca completamente nua. Tem que ver com uma certo tipo de espaço à partida que fica lá, não é? Pode sugerir nuvens, pode sugerir um espaço que não tem dimensões, que não tem referências, pode sugerir às vezes coisas mais orgânicas, não é? Sangue ou vísceras ou qualquer coisa desse cariz. Portanto, é muito aberto o campo, é muito fácil de encontrar. Depois há aquele lado de ir a partir desse primeiro gesto no papel, encontrar lá coisas também um bocadinho como faziam os surrealistas, coisas que sugerem outras coisas. Portanto, há um ponto de partida e esse ponto de partida pode sugerir caminhos que não estão previstos desde o início, não é? Que são sugestões que o próprio material dá para outros caminhos. Uma última pergunta, que é, tu aqui vais buscar o elemento que está nas vestes é de um padre que é pintado pelo Rublev. Tu vais buscar muita coisa da arquitetura. Se às vezes tens vontade de buscar, como foi utilizado muito nos últimos 100 anos, coisas populares, coisas de arte pop, não é? Como a Ana Jota vai buscar elementos, não é? Que podem ser de uma publicidade, podem ser de um letreiro, de uma mercearia, pode ser qualquer coisa que tu vejas na rua. Tu, quando às vezes há essa vontade? Neste momento não tanto, mas eu já fiz coisas nos anos 80 onde integrei, sei lá, eu estou a pensar numa escultura que eu tenho, que tem uma espécie de um aplique de latão banal, não é? Que eu comprei numa loja de latões aqui em Lisboa, com uma coisa, imitar uma vela, com um casquilho, imitar uma vela, ou canos de água de ferro normais, esses canos de água como havia antigamente, canos de água zincados, ferro zincado. Portanto, esse tipo de coisas já tenho utilizado. Lâmpadas verdadeiras. Não é? Ultimamente não tenho tanto. Mas agora, o lado mais da cultura popular, digamos, como a publicidade ou esse lado mais pop, nunca foi um caminho que nunca me interessou muito. Não estou a ver, para já. Pode ser que um dia, sei lá, a pessoa vai às vezes deslocando um bocadinho. Bem, acho que ficamos por aqui, não é? Já temos... agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado. E pronto. Até à próxima. Obrigado.